Professor, queria primeiramente que o senhor trouxesse a sua visão, esse seu momento da sua carreira, chegando agora ao Santa Cruz. Como que o senhor encara esse desafio de tirar um clube de massa, um clube de tanta tradição, que está no momento, vive um momento ruim, está na Série D, mas que tem esse potencial que a gente enxerga agora com essa provável chegada da SAF, de buscar esse ano já esse acesso e essa missão que está nas suas mãos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Quando eu aceito o convite do Santa Cruz, eu não olho para a divisão que o Santa Cruz vai jogar, eu olho para o tamanho e a grandeza do clube, né? Eu costumo dizer que um treinador ele não tem que se importar a divisão que ele vai jogar. Eu já militei na Série A, na Série B, na Série C, em Copa do Mundo, e o clube que me contrata hoje é um gigante do futebol brasileiro. Então, assim, a história do Santa Cruz, principalmente a sua torcida, né? O projeto que me foi apresentado, e aí eu não tive dúvida de escolher esse projeto para eu dar continuidade na minha carreira. Então, eu fico feliz, lisonjeado, já de antemão agradecer ao presidente, toda a sua diretoria, pela confiança no meu trabalho e me escolher para capitanear esse projeto aqui, de devolver o Santa Cruz para o lugar onde ele tem que estar, que são as divisões maiores do futebol brasileiro. Professor, boa tarde. Diego Gondim, do Caixa Coral, está ao vivo aqui. Boa tarde, Arley. Professor, todo mundo sabe, né, que o senhor é um treinador que é acostumado a sempre disputar Série B, Série A, ultimamente estava na Série C. Esse elenco do Santa Cruz aí que está aí, o que é que o senhor já pode dizer desse elenco? O que o senhor tem em mãos? Inclusive está chegando alguns jogadores aí, como o Giovani e o William Júnior, que inclusive foi seu adversário agora na final do Campeonato Cadango. O que você pode falar desse elenco aí e a sua expectativa nesse projeto que foi feito para você da SAF? O que é que você tem a falar sobre esses dois assuntos? Nesse primeiro momento, a expectativa é de acesso. Quando a gente vem trabalhar no Clube da Grandeza do Santa Cruz, a única palavra que pode ser colocada aqui dentro é acesso. Santa Cruz não pode pensar diferente dentro da competição que nós vamos jogar agora no segundo semestre. Cheguei ontem, foi uma conversa muito rápida, né? Foi um contato feito no final do dia, deixa eu me lembrar de ontem, né? Que ontem eu já trabalhei, já dei o treino. E quando foi me apresentado o projeto, então foi uma conversa rápida, um acerto rápido, porque sempre existiu o desejo do Marcelo Cabo em um dia vir trabalhar no Santa Cruz. E eu acho que chegou o momento. Cheguei ontem, através de muitas reuniões e relatórios, a gente está fazendo um diagnóstico muito rápido do elenco para que a gente possa tomar as decisões necessárias para que a gente possa entrar forte dentro do Campeonato Brasileiro para buscar o maior objetivo do clube na temporada, que é o acesso à Série C. Boa tarde, Marcelo. Ayrtoninho, da Folha de Pernambuco. Marcelo, tu acaba de passar pelo Capital e foi uma passagem curta que tinha um contrato determinado curto. Mas agora você vem para o Santa Cruz com um contrato até o final do próximo ano. O que isso significa para você ter esse aval, esse investimento do Santa Cruz no seu trabalho, projetando um trabalho longo? Primeiro, muita gratidão ao clube, à sua diretoria, em confiar no meu trabalho. Com certeza, quando eles vão contratar um treinador, com a capacidade que a diretoria tem, eles fazem, claro, que a análise do profissional que eles estão trazendo. E eu também, como faço a análise do clube que eu estou chegando. Então, a reciprocidade existiu de um acerto bilateral, uma vontade bilateral de construir um trabalho. A minha passagem pelo Capital foi uma passagem de muito êxito. Foi um contrato curto, né, que era até o final do estadual, onde, graças a Deus, a gente alcançou quase todas as metas, faltou a cereja do bolo, que foi o título, né? Chegamos à terceira fase da Copa do Brasil, final do Campeonato Estadual, perdemos nos pênaltis, 10 jogos de vencibilidade, 6 vitórias, 4 empates, um aproveitamento de 70%. Então, assim, eu acho que isso foi importante, né?
para que a gente venha de um bom trabalho e continue fazendo esse bom trabalho aqui dentro de Santa Cruz, porque a gente também aqui, como foi no Capital, atingir as metas que foram traçadas pela diretoria. Boa tarde, Marcelo, Arley. Juan Torres, do Globo Esporte. Você disse na sua segunda resposta que sempre teve o desejo de comandar o Santa Cruz. Eu queria te perguntar como foi que surgiu esse desejo, como é que você via o Santa antes. Queria que você pudesse desenvolver um pouco mais sobre isso. Obrigado. Um clube de uma história linda, né? Só para você entender, eu não vou falar da idade, que ela já está um pouco avançada, mas eu acompanho futebol assim mesmo, de entendimento. Futebol, eu nasci com uma bola de futebol, fui atleta de alto rendimento. Todo mundo sabe que eu sou oriundo do Rio de Janeiro e eu acompanho futebol mesmo em loco, indo ao estádio desde 1976. Faz um pouquinho de tempo, acredito que a maioria aqui não era nascida ainda. Então, assim, eu acompanhei o Santa Cruz. Antigamente, né, quando eu comecei a acompanhar o futebol, o Campeonato Brasileiro tinha 40 clubes. Então, eu cansei de ver o Santa Cruz jogar no Rio de Janeiro, né, Maracanã, São Januário, com aqueles times históricos do Santa Cruz, né, jogos da seleção brasileira aqui no Arruda, né, que a gente acompanhava. E lá no Rio a gente era conhecido como Mundão do Arruda, né? A gente tinha esse encanto pelo estádio e pela torcida, né? E aí você, ao longo do tempo, vai desenvolvendo, vai conhecendo atletas que foram jogadores aqui, que trabalharam, por exemplo, o Grafite trabalhei com o Grafite na Seleção Brasileira na Copa de 2010 e outros profissionais que passaram aqui de grandes nomes e que são meus amigos e sempre tiveram oportunidade de falar sobre o Santa Cruz, a sua linda história. E isso você vai cativando, você vai olhando, vai acompanhando. A torcida, que para mim é o maior patrimônio que esse clube tem, eu sou torcedor. Então isso tudo vai te seduzindo ao longo dos anos. Eu já tive por umas 2 vezes de ser o treinador do Santa Cruz. Em momentos passados não aconteceu, mas eu tinha certeza que um dia isso ia acontecer. Então isso já era um desejo meu, não entendia qual poderia ser o momento, né? Pela você ter uma diretriz de ideia, de planejamento de carreira, mas acontece um outro percurso e quis Deus, né, que fosse agora, no momento que eu estou bem maduro na minha carreira, né, com toda essa minha trajetória. Eu acho que eu tenho muito a entregar aqui no Santa Cruz, chego 200% focado dentro do projeto, militando e vivendo esse projeto já desde que eu cheguei 24 horas, para que a gente possa entregar o máximo, né? E ter essa sinergia com o nosso torcedor, com a história desse clube, para mim poder ter mais um trabalho de êxito dentro da minha carreira, diante de todos os outros que eu já tive. Boa tarde, Arley, Marcelo. O senhor falou agora do Encanto, que já conhece o Encanto da torcida do Santa Cruz. Queria que o senhor falasse o quão importante é ter logo de cara um amistoso no Arruda diante do torcedor. Acho muito bom. O treinador gosta de dar treino, o treinador gosta de jogo. Eu cheguei ontem 11 horas da manhã aqui, né? Como falei, foi tudo muito rápido. Cheguei 11 horas, fizemos a reunião e aí eu me coloquei logo à disposição para dar o treino, porque eu acho que a gente tem que correr contra o tempo. A gente precisa ganhar tempo. A estreia do campeonato tá bem próximo. Fizemos reuniões, relatórios, diagnóstico. Quero deixar bem claro que eu chego para dar continuidade ao trabalho do professor Itamar, onde eu tenho um carinho, um respeito muito grande, meu companheiro de turma da CBF Academy, um profissional que tem uma história linda dentro do clube, e todo o meu respeito e carinho pelo Itamar, e o meu projeto é chegar para dar continuidade ao trabalho dele, claro que com o tempo, implementar minha filosofia de trabalho, mas aproveitar esse legado que ele deixou aqui, né? Esse início de trabalho que ele teve aqui, e me coloquei, claro que à disposição já para fazer o jogo no sábado. Eu vou fazer o jogo, nós vamos ter aí 3 sessões de treinamento, entendendo o que já foi feito, já implementando a minha ideia do que eu penso já para a estreia do campeonato,
Então a gente já dirige sábado esse amistoso, que é um amistoso muito importante, é o último antes da estreia no campeonato. Então, como falei anteriormente, na minha situação eu estou correndo contra o tempo, são 10 dias, né, mais ou menos da minha chegada até a estreia, 10, 11 dias, mas eu acho que a gente vai ter uma equipe bem competitiva para a estreia do campeonato. Queria que você falasse que, desde o advento, quando começou a se falar em SAF aqui no Arruda, uma palavra, acho que a mais citada nas entrevistas coletivas é a palavra projeto. Seja de atletas, seja o senhor como treinador, e como o senhor tão experiente, para que a gente pudesse ter dimensão do quão sedutor, do quão desafiador foi esse projeto, o que de fato teve de diferente esse projeto, porque desde Galhardo e tantos outros bateram muito nessa tecla, o projeto que foi apresentado. Se você pudesse explicar para a gente que elementos te seduziram e o que é que de fato fez com que você acreditasse nele. Obrigado. A solidez da conversa que eu tive, né? Desde o momento que houve o contato comigo, de tudo que foi conversado. A gente está... Esse ano eu completo 25 anos de carreira, apesar dessa cara jovem aqui, mas eu completo 25 anos de carreira. Então a gente já entende, né? Já conhece um pouquinho o que é um projeto sério, o que é um projeto sólido, aquilo que a gente pode acreditar. A vida é um desafio, né? E essa minha vinda para o Santa Cruz é mais um desafio da minha carreira, como tantos outros. Mas quando eu falo de projeto, é aquilo que me foi oferecido, aquilo que foi conversado, aquilo que foi colocado na mesa para que a gente possa construir uma nova trajetória a partir da minha chegada com o Santa Cruz. E ele foi um projeto muito claro que foi explanado para mim. E aí eu não tive nenhuma dúvida em aceitar, né? Eu acho que todos aqueles profissionais que estão chegando, né, que chegaram antes de mim ou que vão chegar, com certeza, né, já esse caminho já pavimentado pelo nosso presidente, desde a chegada dele, que eu já venho acompanhando, desde que ele tomou posse do clube até o dia da minha chegada, eu vejo também que o Santa Cruz já vem se organizando, ele já vem se projetando para voos mais altos, para o crescimento do clube. Então, desde que eu acompanhei, né, a eleição, a chegada do presidente Bruno, porque a gente, às vezes, não está aqui no Estado, mas a gente acompanha. Hoje a globalização, a dinâmica da informação de vocês nos dá esse artifício de estar sempre ciente do que está acontecendo no clube. E eu venho acompanhando também, por ter essa simpatia pelo clube, por gostar do clube, eu venho acompanhando. Então eu vi que já é uma estrada que vem sendo pavimentada pelo nosso presidente com um brilhante trabalho com o Bruno e o que eles me apresentaram de crescimento do clube e aonde o clube quer chegar. Isso me fez aceitar o convite. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é João Vitor Amorim, sou repórter da Rádio Jornal aqui de Pernambuco. Queria perguntar ao senhor sobre a SAF. Que tipo de contato o senhor teve com a SAF? Que projeto foi apresentado por eles? Porque o Santa em breve vai se tornar Sociedade Anônima do Futebol. E o senhor trabalhou em alguns clubes SAFs, né? Inclusive o Capital, o último, trabalhou no Floresta, que também é SAF. O que é que o senhor adaptou do seu trabalho a um clube SAF? Bela pergunta, porque o que me... Claro que todos entendemos que o Santa Cruz está caminhando para se tornar SAF, para finalizar a sua SAF. Eu posso te dizer que eu não tenho maiores informações sobre, né, o que está acontecendo internamente na questão jurídica, né? Claro que a gente teve uma conversa com toda a diretoria e a minha passagem pelo Floresta, a minha passagem pelo Capital foi muito importante para que eu pudesse aceitar esse convite do Santa Cruz, porque eu trabalhei em 2 clubes de SAF, né, muito organizado, com o Floresta com uma estrutura física muito boa, talvez uma das melhores que eu trabalhei nos últimos tempos, muito boa, com um presidente que honra muito seus compromissos, tudo que está no contrato foi acordado e foi cumprido, e o Capital, que é um clube que está em crescimento, né? Terminou agora, para quem não conhece, a primeira fase do seu CT, e o clube também que eu tive muito prazer em trabalhar, que cumpriu com tudo, presidente proprietário muito jovem, muito dinâmico.
Então, essas duas experiências me fez entender que a SAF é um caminho muito legal para o futebol brasileiro. Eu tive experiências boas nesses dois clubes e isso me certificou cada vez mais para aceitar esse convite do Santa Cruz. E os dois sucessos que eu tive, tanto no Floresta quanto no Capital, em termos de resultado, em termos de trabalho, eu tenho certeza e convicção que eu vou ter aqui no Santa Cruz. Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Santa. Um abraço para Harley, para todo mundo que está aqui. Leonardo Albertin. Seguinte, querido, tu tinhas falado sobre a questão da metodologia de jogo, que você daria continuidade ao trabalho e elogiou o trabalho de técnico Itamar Schulli, mas não necessariamente com uma ideia de jogo parecida com o seu antecessor. E aí, dentro do nosso nicho, né, de rede social, você falou muito que você teria uma proposta propositiva para o Santa, outros falaram que você seria um pouco mais reativo, e aí eu queria ouvir da sua própria boca qual o seu estilo de jogo, aquilo que você pretende implementar dentro do Santa Cruz, do time do Santa. Obrigada. Boa tarde, querida. Eu, quando falo assim que aproveitar o trabalho do professor Itamar, o legado dele é dar continuidade àquilo que ele construiu até agora. Eu não posso chegar aqui, colocar o que o Itamar fez até agora, botar dentro de uma caixinha e deixar de lado. Foi construída uma pré-temporada, uma competição, que o esporte teve seu êxito dentro da competição. Então, assim, a gente vai aproveitar aquilo que a gente entende que foi de potencial. Por características de minhas equipes, é uma equipe propositiva. Se você pegar não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver minha equipe agora no Capital jogar, nós tivemos êxito aí na Copa do Brasil. Eu cheguei lá e estava em quinto colocado, a gente conseguiu ter uma reação por uma equipe propositiva, uma equipe que buscava. Se você olhar os números da minha equipe, foram uma equipe que fez muitos gols, tomou poucos gols e obteve bons resultados com quase 70% de aproveitamento. Eu chego num clube gigante como é o Santa Cruz, um clube que essa torcida empurra aqui dentro do Arruda. Costumo dizer que jogar aqui com essa torcida, o campo fica inclinado, né? Os nossos adversários vão correr, no campo inclinado, que a torcida ela empurra, impulsiona. Então eu entendo que a minha metodologia de jogo, que um jogo propositivo, um time que busca gostar da bola, uma equipe que busca o gol a todo momento, eu acho que encaixa muito com a história do Santa Cruz, encaixa muito do que o clube pensa, encaixa muito do que essa torcida gosta. Marcelo, boa tarde, bem-vindo ao Recife, bem-vindo ao Santa. Arley, boa tarde também. Marcelo, você falou muito que conhece e estuda o Santa Cruz, então você deve ter conhecimento também da pressão da torcida nesse desafio que é tirar o Santa Cruz da Série D. Queria saber se você já refletiu sobre essa pressão que já começa desde um amistoso até um primeiro jogo da Série D, e também que se você pudesse falar dos trabalhos do ano passado, que foram trabalhos curtos, alguns de contratos realmente curtos, mas você passou por 4 clubes em uma temporada só. Obrigado. A gente sabe do tamanho, da grandeza da torcida do Santa Cruz. Cara, a pressão, ela sempre existiu na minha vida, na vida de todos nós. A pressão de levar o pão para a nossa casa, a pressão de ser um provedor da nossa família. A pressão da torcida só nos faz nos preparar melhor, estudar mais, se entregar mais ao trabalho, viver o clube intensamente para poder entregar aquilo que o nosso maior patrimônio quer, que são os resultados. Então a gente sabe que a nossa torcida é uma torcida apaixonada, mas eu enxergo a torcida do Santa Cruz como uma grande aliada, né? Talvez um fator que possa fazer a diferença para a gente chegar onde a gente quer. Então eu vejo a pressão da nossa torcida como positiva. Trabalhei em clubes de massa, como o Santa Cruz também, ao longo da minha carreira, eu não preciso aqui pontuar, vocês sabem. E a minha relação com todas as torcidas que eu trabalhei sempre foi muito boa, porque meu trabalho é um trabalho muito claro, muito transparente. Eu trabalho para a torcida e para eles e por eles, porque a gente entrega o resultado ao nosso torcedor. Então eu tenho certeza que já começa uma sinergia muito boa entre o Marcelo Cabo, toda a equipe de trabalho,
com o nosso torcedor, que eles vão fazer a diferença na nossa trajetória. Cara, o futebol brasileiro é o único, em sua grande parte, você tem que entregar o resultado primeiro do que o trabalho, porque o que norteia o nosso trabalho, a nossa capacidade, é o resultado. Não pode ser diferente. Então, assim, os meus últimos trabalhos, eu vou fazer se eu começar a falar em todos assim, vou falar dos 3 últimos, correto? Você me fez a pergunta. Eu chego no Floresta, num momento com 4 derrotas, e o Floresta chega até a 97,2% de percentual de rebaixamento. E a gente, numa recuperação histórica, reputa você que pode ter sido uma das maiores do futebol brasileiro. Nós fomos para a 9ª rodada com 0 pontos. E a gente chegou à 18ª rodada livre do rebaixamento. Com uma arrancada histórica, posso comparar com aquela do Fluminense em 2009. Então foi um trabalho de muito êxito, e aonde não houve a continuidade porque eu tinha um contrato curto. Então não houve o desejo de eu continuar, conversando com a diretoria, procurei seguir. Chego no Brusque, faltando 12 rodadas para acabar o campeonato, o Brusque numa situação muito delicada no campeonato, a gente chega e consegue uma arrancada inicial muito boa. Você sabe o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro e a gente não consegue se sustentar para livrar o rebaixamento. Houve um desejo da diretoria para que eu pudesse renovar o contrato, aí eu não opto. E agora eu chego no Capital para fazer o Campeonato Estadual 45 dias, e os números eu já pontuei aqui com você, aonde houve um desejo da diretoria em renovar o meu contrato, mas eu entendi que ali terminava o contrato, que eu não renovaria o ciclo. Então, assim, foram trabalhos curtos, porque os contratos eram curtos, né? A gente pegava esse contrato para ajudar o clube a terminar um ciclo, uns com êxitos e outros sem êxitos, porque eu no futebol, num recorte de 10 anos, eu tenho 3 acessos da Série B para a Série A com o título brasileiro, levei o Atlético Goianiense 2 vezes à Sul-Americana, fato histórico, levei o Goiás ao acesso, levei o CSA ao acesso. Nos últimos 10 anos foram 5 títulos estaduais, e agora com mais uma final. Então, um recorte de 10 anos, a gente teve êxitos, como também tivemos trabalhos sem ser muito bem-sucedidos. Isso é normal na trajetória de qualquer treinador. Eu costumo que um grande treinador ele tem que estar muito mais bem preparado para gerir crises e até derrotas do que gerir vitórias. Então, eu estou preparado para aquilo que eu tiver que enfrentar aqui dentro do Santa Cruz, porque eu sei o tamanho do clube que eu estou dirigindo. Professor, bem-vindo ao Recife, ao Santa Cruz. Sou Jaime Ferreira, do Portal Leia Já. Ao longo da sua carreira, o senhor passou por vários clubes de massa, como o senhor bem relembrou agora, e, por consequência, também treinou grandes jogadores. A principal contratação do Santa Cruz para a disputa dessa Série D foi o Thiago Galhardo. Queria que o senhor falasse qual a importância de ter um jogador de tão alto nível para uma disputa de Série D. Nós temos um jogador do tamanho do nosso clube, né? Um jogador com uma história de carreira brilhante. Talvez eu conheça o Galhardo aqui primeiro do que todos que estão nessa sala, porque eu sou do Rio de Janeiro, ele também. Nos enfrentamos em 2015, ele ainda buscando o melhor espaço na sua carreira, eu dirigindo Volta Redonda, e ele trabalhando no Madureira, naquela campanha fantástica do Madureira, que chegou à final do estadual, que era ele, Lindoso, Rodrigo Pinho, tinha um time fantástico, Madureira. E eu conheço o Thiago, que eu até chamo ele de Thiago, por conhecer bem, desde a categoria de base, né? Veio ao longo desses anos trabalhando bastante, buscando seu espaço no início da sua carreira, como acho que todo mundo dentro dessa sala, todo mundo teve um início de carreira difícil, crescendo na sua profissão, buscando, e com o Thiago não foi diferente, e até onde ele chegou à seleção brasileira, né? E hoje, costumo dizer que o Santa Cruz foi muito assertivo na contratação dele. É um jogador do tamanho do Santa Cruz, hoje, por toda a sua trajetória. Mas o Santa Cruz hoje ele não é pautado só pelo Galhardo. Nós temos um elenco com muito bons jogadores, com jogadores que têm um histórico de profissão muito boa, alguns jovens, outros mais experientes, que eu acho que essa junção de características
e de jogadores, a gente vai ter um elenco bem competitivo dentro da competição. Além do Galhardo, você conhecia mais alguém? Sim, vários jogadores trabalharam comigo dentro do elenco. Vários outros jogadores. Talvez uns 5 ou 6. Boa tarde, Marcelo. Binho Duarte, de frente para o gol. Há muito tempo aqui no Santa Cruz se cobra mais oportunidade para os garotos da base. Como você enxerga isso, né, de oportunizar esses garotos, se você pretende também utilizar, assim, a gente vê o esporte, por exemplo, revelando alguns atletas importantes nos últimos anos e sendo utilizado, né, não só para vender, mas também para dar retorno esportivo. Você pretende ver isso aqui no Santa também? A gente tem alguns nomes muito interessantes e queria saber se você pretende dar essa oportunidade também. Ao longo dos 25 anos, eu revelei alguns jogadores e eu sou oriundo da categoria de base. Só para vocês entenderem, o Cabo não começou no Santa Cruz. Eu dirigi do sub-13 até o sub-20, né? 13, 15, 17, 20. Sou um cara que gosto muito da categoria de base. Trabalhei até fora do Brasil, né? No sub-17, no Al Hilal. Então, assim, eu costumo dizer uma frase. A categoria de base, ela pode ser o oxigênio do clube. E é onde você consegue formar e ter os ativos dentro do clube. E dentro daquilo que foi me apresentado, né, ao projeto, né, futuro do Santa Cruz, é a gente ter uma base forte aqui dentro. Eu estou chegando a 24 horas, né, então assim, o meu primeiro diagnóstico é com a equipe profissional. Assim que eu tiver já esse diagnóstico e a gente tiver com a sequência do trabalho, eu vou me inteirar, eu vou buscar me informar com a nossa categoria de base. E eu acho que o Santa Cruz, a sua história de revelar jogadores é muito grande. E eu tenho certeza que também isso é um planejamento da diretoria para o futuro do clube.